Olá, meus amigos, almas eternas, muito bem-vindos ao nosso segundo episódio deste quadro que nós denominamos Reformulando a Lei da Atração. Por que reformulando a Lei da Atração? A Lei da Atração é uma coisa interessante, teve aquela explosão, né? Em uma época assim ficou até chato, aquela coisa que virou moda, né? Virou aquela época que a lei da atração virou moda, né? De conhecimento. E nesses momentos, sempre quando acontece isso, há muitas informações que são passadas assim, não completas, no ponto de vista de determinado tipo de pessoas, né? E tal, e tal. Então é muito interessante quando a gente observa tudo isso e absorve o bem, né? Tudo aquilo que faz sentido pra gente. Igual eu me lembro que desde quando eu comecei, então já falei aqui sobre o livro que eu ganhei, né? Do Segredo, eu achei interessante e vivi essa época toda assim, sem, né? Vivi vendo, observando, veio o filme, e várias coisas. Aí a gente começa, tipo assim, a gente tem ali uma consciência de uma coisa que a gente passa a observar, né, e ver aquilo ali. Então, quer dizer, para mim faz muito sentido, mas o que a gente está falando aqui nestes episódios é sobre uma maneira de que eu vejo que a lei da atração, ela como ela é tipo assim, a coisa, aquela propaganda maravilhosa, mas o atrair mesmo aqui, né, o imã, digamos, o imã para atrair, ele tem que estar de acordo com a parte que vai atrair, não é verdade? Então, se eu não estiver de acordo, né, por exemplo, se as minhas vontades do ego, né, não equilibram ali com as vontades do espírito, então tipo assim, não dá certo, né? A pessoa faz, mas não tem como, porque primeiro temos que nos preparar, nos consertar, né? Aí sim, eu não digo que a lei da atração não funciona, né? Para uma pessoa assim que força e tudo, às vezes até funciona, mas chega aquela hora que não faz sentido, né? Igual a gente estava explicando que é como que a pessoa luta para conseguir uma coisa e depois que ela consegue aquilo, ela fala, poxa, mas não era isso que eu queria. Está compreendendo? Então, quer dizer, é tipo assim, a pessoa está lutando, achando que vai receber uma coisa, e quando ela recebe aquilo que ela estava achando que era, ela vê que não é igual o que ela estava imaginando. Está compreendendo a lógica da confusão e das coisas que soltas, elas são confusas, mas quando a gente vai começando a ligar, a costurar, a emendar, a raciocinar, né? Também faz parte, né, Madonna? Faz parte. Madonna, quer sair? Vai lá. Isso, tchau, tchau. Estava assistindo a aula aqui também. Então vamos lá. Hoje eu quero falar aqui sobre um equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Este equilíbrio através da integração. Eu dei uma palhinha mais cedo, a gente falou sobre as religiões, né, que são colocadas aqui como ponte de integração do mundo físico, né, para o mundo espiritual e muitas outras situações, mas isso aqui, quando nós observamos, né, a propaganda, a maravilha do mundo espiritual, da intuição, da lei da atração, né, como estava falando, quando a gente observa estas maravilhas, vem falar a propaganda, né, vem aquilo, a história, vivências, né, experiências, mas não nós, de outras pessoas, ficamos, né, às vezes assim, maravilhados. E então a gente quer, né, atravessar, quer compreender aqui
né, quer participar aqui do mundo espiritual. E aqui no mundo físico, né, a razão, que é aquilo que comanda, né, aquilo que se prova, né, que se pega, se vê, se mede, pesa, né, tudo isso. Então, tá tudo aqui. Então, há, né, aquela ilusão, né, muito já antiga, de que a separação, ou seja, ou de que isso aqui, né, a existência é apenas isso aqui, esse quadrado, né, isso aqui não existe, isso aqui é tudo ilusão, isso aqui é falatório, é não sei o quê, né, e tudo isso. Então, quer dizer, mas aqui vem a ponte de integração. O meio, né, eu sempre digo que a gente vem falando sobre equilíbrio, que o meio que é o legal. Mas, quando a gente vai observar aqui nesta situação, né, a importância é tão grande do meio, e nesta ponte, né, nesta integração, há vários caminhos, há várias pontes, né? Por exemplo, é um infinito de espaço, de divisão, né, do físico para o espiritual, do sensível, né, daquilo que não consegue se tocar, apenas se sente, né, mas não consegue ver, não consegue pegar muitas vezes, não consegue ver, né, não consegue pegar, apalpar, não consegue medir. Então, essa divisão, igual no caso, poxa, aqui é um polo que só existe esse, né? Aqui é outro, esse aqui não existe. Então, quer dizer, quando há essa divisão, né, a pessoa crê que uma parte só, né, que a existência está baseada apenas em uma parte, a pessoa se limita, né, às crenças, ela se limita a, tipo assim, a viver, a vivenciar e existir apenas nesse plano onde, né, ela acredita que só existe aquilo ali, como estamos dizendo aqui no plano físico. Mas, igual sobre a importância, né, da ponte de integração, de ligar as confusões sempre, né, muitas vezes, pessoas até bloqueadas exatamente pela importância, né, que tem esta ponte de integração, e as pessoas que, né, se julgavam aqui, como eu estava dizendo aqui, né, que as pontes pareciam de travessia, mas às vezes dava volta, e chegava no mesmo lugar, voltava para o lugar, ou então demorava a vida toda para poder ter uma pequena noção, né, para fazer, ou seja, para fazer essa integração, para ter essa consciência, né, da integração, da importância do 3. Da terceira parte, né, que é aquela que faz aquela integração, né, que integra, igual como estamos falando, do físico e do espiritual. E o que nós vemos? Na astrologia, vamos ver o físico sendo sempre representado aqui pelo fogo e pela terra, e o espiritual pelo ar e pela água, né? E quando nós vemos essas partes separadas, né? Poxa, tem pessoas que vivem só aqui no mundo espiritual, né? Tem pessoas que vivem só aqui, mas aqui o que vai indicar aquela consciência, né? Assim, uma consciência de que a pessoa chegou àquele nível da sabedoria, né? Da compreensão, é que ela, na verdade, ela está aqui, ela está onde é necessário estar, né? Aí a gente volta lá do que eu estava quando eu comecei a falar aqui sobre a lei da atração, né? Que para atrair e tal. E eu lembro agora até me lembrei aqui de uma passagem da Bíblia, né? Eu lembro de um pastor que eu gosto muito dele. E uma vez ele deu uma mensagem com esse texto, né, de Deuteronômio, e aqui eu era bem novinho, que ele ficou gravado em mim, né?
quando ele tem aquela parte lá de promessas e tal, aí ele diz assim, aquela parte que ficou mais destacada ali pra mim, foi quando ele traduziu para as palavras dele assim, né? Tipo assim, ó, aqui a promessa é essa, que você não precisa correr atrás de bênção. Ah, eu tenho que receber isso, eu tenho isso, então eu tenho que, né? Tal, você não precisa chegar. Aí ele explica assim, chega nesse nível, a promessa é essa, você tá normal, tá andando e tem bênçãos correndo atrás de você, te encontrando e tal, tipo assim, né? Quer dizer, uma associação com a lei da atração, né? E tudo aquilo que eu falei desde de quando a gente da preparação, que o que é funcionar a lei da atração 100%? É quando a gente está no caminho, né? Por exemplo, se eu estiver andando no caminho que eu tenho que andar, né? Que aquele caminho ali que é o caminho que já foi predestinado e eu naquele caminho vou cumprir a missão, né? Se eu estou naquele caminho ali, é o que acontece, aí é onde acontece essas situações de que as coisas elas parece que ficam fáceis, mas não é fáceis. Elas se acertam, né? Tipo assim, a gente vai atraindo, né? Porque estamos ali passando no caminho, então aquilo que tem que estar no caminho, aquilo ali que vai, né? Que já está ali para dar um apoio, para nos ajudar, ou também para experiências, enfim, tudo aquilo que a gente que está ali no caminho, se a gente está passando ali, né? Com certeza nós receberemos, vamos estar contemplando, vendo aquilo que as saídas onde precisa sair, né? Vamos estar tendo esta percepção de tranquilidade, de paz, né? Poxa, estou aqui no caminho certo, né? Olha, que coisa mais leve, mais tranquila, né? Este é o intuito assim, nosso aqui, né? Disponibilizar, porque eu vejo que é uma carência muito grande, que todos nós, né? Tipo assim, nós sempre queremos ali, temos as nossas crenças, né, desejos, vontades e tudo, e isso existe um momento que dá uma confusão, né, muito grande, e a gente às vezes parece que sente assim, poxa, tô perdido, para onde que eu vou? Vou para aqui, vou para ali, aí um fala, outro fala, vai não sei o que, aí a situação, acontece alguma coisa, né, pressiona e tal, então tipo assim, é um momento que a gente tem que chegar e parar assim, não, basta, né? Basta, eu vou resolver isso, né? E com certeza a vontade, ela é a força maior que existe na face da Terra para nós seres humanos. É uma força tão brutal, assim, digamos, tão boa, ou eu digo brutal no sentido de ser grande, né? Mas tanto pode ser negativo quanto positivo, depende daquilo, né? Da maneira como a gente usa, porque a vontade, até para o nosso espírito, até a maneira de exercer a vontade aqui no mundo físico, até para o nosso espírito, é uma glória muito grande, mas muito grande mesmo. É uma força muito grande. Então, quer dizer, se nós usarmos a nossa parte espiritual, aquilo que temos de sabedoria, porque todos nós temos essas sabedorias em nós, né? Temos que nos lembrar, achar o fio ali para começar a nos lembrar, porque aí nós vamos entender, né, a vida, não mais ficar ali procurando entender. Por quê? Por quê? Não, nós vamos entender. Isso. Tipo assim, vira a chave. Em vez daquela, sabe? Poxa, mas por que isso? Mas por que aquilo? Não, isso, ligou, tem a ver. Poxa, prestar atenção. Tipo assim, né?
Para com daquela por quê, porque quando a gente chega ali num tal de por quê, que a gente não entende, né, não consegue entender, é igual uma criança que não está entendendo e fica perguntando ali, perguntando, né? De repente o adulto vai e explode, porque, né, já falei mais de 1000 vezes. Né? Mas é a criança, tipo assim, imagina nós, né? Na vida inteira, assim, por que isso, por que aquilo? Aí chega um e fala, é por isso, chega outro, é por aquilo, outro é por isso. E a pessoa, né, tá ali e tal, e vê aquela bagunça, cada um sabe de tudo e ninguém sabe de nada. É muito interessante, né? Eu me lembro daquela era da confusão das línguas. E nós estamos passando por uma parada igual dessa aí, só que agora não é das línguas, não, agora é das mentes, né? É tipo assim, a parte energética. E quanto mais cedo você, eu, todos nós nos despertarmos, né? Para esse novo tempo de conhecimento, de informação, né? Assim, de uma maneira de absorver, de aproveitar, né, aquilo que a gente que pode acrescentar para a gente, para que nós possamos estar sempre nessa marcha de uma vida em paz. Então, por hoje é só. A gente falou da garrafa, né? Eu vou até deixar aqui também o vídeo que a gente falou um pouco antes. A gente vai colocar ele aí também. E fechamos aqui com a ponte da integração. Um grande abraço para todos, Deus abençoe, beijão e vida em paz. Opa! Muito boa noite! Boa noite a todos, estamos ao vivo e agora eu quero falar aqui sobre uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Eu até coloquei aqui na capa, né, essa imagem aí, ó, de uma frase. Creio que muitas pessoas já ouviram, né, alguma coisa no sentido em relação à religião, né? Porque, como eu disse, vou falar sobre uma ponte, né? Eu quero falar sobre uma ponte que liga o mundo espiritual e o mundo físico, né? A gente tem falado sobre as 3 substâncias, os 4 elementos, que há ali aquele equilíbrio, né? A formação da vida, né? Como é formado e tal. Então, em relação com esses números, né? As 3 substâncias e os 4 elementos. As 3 substâncias, né? A gente identifica através dos polos, né? No caso, esta integração, né? O neutro, ele faz a ligação dos polos, né? Positivo, negativo, bem, mal, homem, mulher, yang, yin, etc, etc. O bem, o mal, a integração está no meio, né? Ali no equilíbrio. E esses 3 elementos, né? Essas 3 substâncias, na verdade, eu quero identificar elas através desta reflexão, né? Desta frase aqui, que explica muito bem. Religião é uma garrafa com um rótulo. Espiritualidade é a coisa que tem dentro dela. Muitos brigam pela garrafa e poucos bebem o conteúdo, né? Isso, como que a gente traduz isso aqui? A religião é a integração, né? É o rótulo que está ali na garrafa. O rótulo, eu tenho aqui também uma imagem que eu quero mostrar para vocês no meu quadro ali, que é essa aqui, ó.
A gente vai falar mais profundamente sobre isso, mas já está aqui no quadro, que é essa aqui, ó. Essas imagens. Aqui, né, aqui do lado esquerdo, na parte inferior, a gente tem aqui a garrafa. Desenha aqui a garrafa e está aqui o rótulo, né? Aqui os rótulos da garrafa, porque são as pontes que eu quero identificar, mostrar para vocês aqui agora, que são as pontes, né, que mostram o conteúdo de dentro da garrafa, que mostram a espiritualidade. O conteúdo que está aqui dentro é realmente a espiritualidade, mas muitos ficam satisfeitos apenas em ver o rótulo, maravilhado ali só com, né, ali com o rótulo, com as crenças, etc. E a pessoa acaba que fica muito fascinada ali pela matéria, né, pela parte sulfúrica, que é aquela parte mais densa, é o que se pode ver e tal, e que chama a atenção, que é a garrafa e o rótulo, né? E a espiritualidade que está dentro dela, muitos às vezes têm até medo de beber, até mesmo por causa das próprias crenças, né, que são impostas por essas pontes que deveriam levar à espiritualidade. Eu vou até mostrar aqui no quadro que nós temos aqui a ponte. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar maior. Não é essa. Peraí. Vou colocar maior aqui, que aí aqui eu vou conseguir mostrar só essa parte, né? Eu estou falando aqui que é a ponte. Eu quero falar aqui rapidamente, mostrando aqui esta integração, né, que faz toda a diferença. Aqui a ponte, né, que é essa ponte da integração. Não está aparecendo a integração aí, mas está a ponte, né, aqui é a ponte da integração. Aí que eu coloquei aqui algumas, né, uma ponte que vai no meio, aqui tem uma ponte que vai direto, a outra faz tipo um Y, assim, um caminho. As outras aqui você vai ver que tem uns que fazem curvas e volta para o mesmo lugar, outras fazem curva, e encontra com outras, ou chega lá em cima depois de muita curva. Então, isto é a ligação, né? Quer dizer, é o rótulo da garrafa. Então, quer dizer, o que eu diria aqui que volta para o mesmo lugar? É quando a espiritualidade ela é colocada de uma maneira, né, assim, grandiosa, evolutiva, que chama atenção, mas também de outra maneira que prende, que segura, que determina, né, que tem ali, enfim, que tem ali algum tipo de interesse que não seja, né, o único e exclusivo, que é esta de fazer esta ligação. Então, quando há essas curvas, né, esses desviares, ou às vezes anda e volta e chega no mesmo lugar, então aí é que rola as confusões, né, onde a fé ali das pessoas, né, são colocadas à prova e há, né, assim, aquela confiança, confiou ali, tá ali numa coisa que não faz sentido, sei lá, enfim, mas sim, sempre tem ali alguma ligação. O interessante, o que eu sempre gosto de chamar a atenção, para que você possa entender se você está numa dessas situações. Eu estou falando aqui de ficar dando curvas, né, ali no caminho e tal. E sente que está assim, né? Porque de repente a pessoa, não, tô aqui no caminho e tal, e tá progredindo tudo. Então a pessoa, que a gente pode notar e absorver disso? A pessoa tá ali no caminho reto, né? Agora, quando começam as dúvidas, os questionamentos, né? Aquelas, às vezes até aquelas respostas, né? Aquelas soluções que aparecem, vamos dizer assim, ali,
diante do caminho, naquela ponte ali, naquele caminho que está sendo a ponte. Então é interessante que se não há, né, mais, se não há ali uma clareza, então quer dizer, tem que se ligar mais aí para ver o que precisa fazer ali para acertar o caminho, porque essas ficar dando volta é igual quando o povo do Egito, né, saiu do Egito e indo para Israel e ficou 40 anos andando ali num percurso que eles não demorariam nem 15 dias, né? E ficaram 40 anos andando perdido, porque não tinha direção. Então, quando a gente está ali, né, num lugar que a gente começa a se sentir perdido e observa que parece que tá perdido, né? A direção não condiz com aquilo que a gente está sentindo, está intuindo. Então é momento de observar, né? E ver ali os sinais de que tem que corrigir no projeto, você tem que mudar de caminho, você tem que acertar ali alguma coisa, precisar fazer para que a gente, né, adentre ou esteja ali no caminho, para que a vida vá fluindo de uma maneira leve, de uma maneira saudável, de uma maneira que não pese, né? Como o próprio Jesus também fez a promessa de uma vida não pesada, uma vida que você às vezes está levando pesada ali, mas de repente quando você abre a consciência, entende ali o mandamento, aquilo que era ensinado, né, que foi ensinado por Jesus, aquilo que é para ser absorvido, quando entende-se aquilo, entende que a nossa vida é uma vida de desafios, uma vida de evolução, de crescimento, de aprendizado, de evolução da nossa alma, do nosso espírito, e tem os desafios, mas não é de uma maneira pesada, de uma maneira densa, né? Vamos dizer assim, é de uma maneira leve, de uma maneira espiritual, de uma maneira assim, que temos que ter mais consciência, porque aí a vida física fica leve, é nesta instrução. Então, o que torna muitas vezes pesada a vida, né? Principalmente nessa caminhada espiritual? É que quando a gente chega ali, nessa parte de atravessar, muitos, né, preferem ficar ali só no quadrado, terra, fogo, só o físico, né, assim, só a parte mais física, mais densa, do que ir para as partes sensíveis, que, né, às vezes a pessoa fica assustada, pode causar, né, fica confundida e tal, etc. Então a pessoa prefere ficar ali à margem do rio, né, à vontade, e tudo bem, para quem se sente bem assim, tudo bem. Quer atravessar, uns entram nadando, atravessando de nadar, de braçada, né, e se cansam, encontram refúgio no caminho, outros conseguem atravessar as braçadas na vida, eu vou atravessar na tora, né, eu tô tentando atravessar aqui por pontes, essas pontes aqui tá demorando muito, eu vou atravessar nadando, né, e encara, cria desafios, né, porque aí é criar desafios. Outros vão lidando ali, né, dando as suas voltas, no decorrer tá tudo bem, a pessoa sente bem que tá tudo bem, e outros também que, né, não perdem oportunidade quando tem aquela oportunidade de ver ali, né, uma ponte e intuir ali, né, sentir ali aquela ponte, uma ponte assim que vai ser uma travessia mais rápida, né, e a pessoa já está preparada também. Então o que acontece? Acontece que aparece ali a pessoa, né, enxergamos ali aquela ponte que vai ser a melhor travessia para nós, né, para que possamos atravessar e compreender o lado espiritual e sermos um ser humano integrado. Aí nós não seremos nem só viajante, né, aéreo, só
no mundo da lua, no mundo espiritual, né? Só nos sonhos, mas ou também não só ali na brutalidade, na força, no físico, só na densidade, né? Nas coisas palpáveis, só na razão, mas ter a consciência tanto de um contra o outro e podermos ser até pontes para a travessia de nossos amigos, nossos parentes, aquelas pessoas que, né, que nós amamos e que estão do nosso lado, e sermos esta integração, né, de facilidade também. Então isso é muito interessante e é o que a gente está aí aperfeiçoando a cada dia para ser essa ponte aí com, né, assim, aquela visão ampla de uma chegada, um conhecimento, né, tanto daquilo de um lado quanto do outro, e estar ali no equilíbrio, né, podendo exercer o equilíbrio. Então, hoje a gente entrou aí, queria passar umas reflexões e também fazer este anúncio aí que a gente está preparando aí esta aula, né, da segunda aula também, da parte intuitiva que a gente está falando ali sobre a lei da atração. Então, falar sobre isso aí também, porque essa parte intuitiva, né, que é ali o sensor da lei da atração, tanto para a gente sentir, né, aquilo que está ali, que é a direção certa, e também para que a gente possa atrair aquilo que precisamos, né, diante do caminho ali, como se diz, como uma pessoa que está numa maratona. Aí vai passando lá o tempo, aí tem a água, tem, né, o lanche, vai sempre tomando ali, recarregando, né, de tempo em tempo para manter ali a força física e chegar até o final da maratona. Então é uma maratona de travessia, como eu estou dizendo, de conhecimento de um lado para o outro. Tanto quem é muito do lado aéreo, né, do lado espiritual, só assim, a parte aérea, a pessoa que é muito aérea e está desaterrado, quanto aquele que é só aterrado e também não tem percepção, né, das coisas mais sensíveis. Então, a ponte que dá essa segurança para o conhecimento, porque muitas vezes a gente não faz as coisas, tem medo, né? Igual eu estou dizendo, a própria espiritualidade. Tem situações, eu mesmo, né, eu não tinha muito medo não, mas se fosse assim por crenças mesmo, eu nunca teria aprendido e descoberto tudo que eu sei até hoje por espiritualidade, por causa do rótulo que eu estou dizendo, né? Mas eu bebi o que estava dentro da garrafa. Aí, mesmo participando ali, vendo garrafas de vários módulos, entendeu? Eu bebi o que estava dentro da garrafa e o que está lá dentro é diferenciado. É por isso que eu digo das pontes, porque todas as pontes, elas têm ali a fórmula, né? Digamos assim, aquela fórmula da travessia, né? Tipo assim, da espiritualidade, tem a fórmula ali. Então isso é que nos fascina, atrai todo mundo. Só que se fica só no rótulo, poxa, eu não vou deixar você beber da garrafa não, porque a garrafa é minha, eu que cuido da espiritualidade, então aqui é só eu que bebo, eu te dou um pouquinho, mas tem que contar as gotas, entendeu? Tipo assim, aí eu fui indo nos contas gotas que me davam, eu tô bebendo só que nunca me saciava. Eu falei assim, me dá essa garrafa que eu quero tomar isso aí de uma vez. E aí, tipo assim, aí é aquilo que a gente entende, porque é como um marketing, né?
Por exemplo, o rótulo tá aqui. O rótulo, né, da garrafa, do copo. Não tem uma garrafa aqui, mas o rótulo tá aqui. A marca. Então, quer dizer, muitos rótulos, às vezes pode ser propagandas, né? Muitas propagandas e tal. De repente a pessoa diz, às vezes não é propaganda, é propaganda assim. O que eu quero chamar a atenção é que tudo te abre um pouquinho a espiritualidade. Não importa onde você for buscar, que você sentir, vai te abrir. E enquanto te fizer bem, estiver ali no, né, te satisfazendo, você está, né, ali na direção certa. O problema é quando se tem, né, como eu disse, essa intuição, poxa, tá errado, não, continua, não, tá errado, eu preciso esclarecer e tal, e não há esclarecimentos. Então aí é momento de tomar a garrafa, né, pegar, não, da garrafa eu quero tomar um pouquinho a mais aqui, porque quero experimentar para ver se isso aqui é muito bom mesmo, se é isso mesmo que eu quero, né? Aí você experimenta ali e fala assim, né, isso aqui não tá muito gostoso não, eu posso ter um sabor assim mais, que eu vou apreciar mais, talvez, né, sei lá, um sabor mais doce, um sabor mais seco, um sabor mais amargo, entendeu? Tipo assim, aí, poxa, aí você já sabe que tem que beber ali, né? Experimentar e degustar. Você já tem ali o paladar. Onde você chega e degusta e vai dar a sua nota. Não, isso aqui é apreciável. Vou tomar. Muito bom, gostei. Isso aqui, mesma coisa do outro. Não esclarece e tal. Não, é a mesma coisa. Outro, não, isso aqui, nossa, muito. Isso aqui não me agrada, entendeu? Tipo assim, e seguir aquilo que é, né, que é aquilo que a gente sente, né? Muitas vezes nós queremos racionalizar os sentimentos, né, o coração, a intuição, a parte espiritual, e a confusão rola aí, porque são coisas diferentes, são tipo como que extremos, um é de um lado e o outro é do outro. Um funciona, o outro funciona, mas para ser realizado, funcionar bem, tem que funcionar os dois em equilíbrio, né? Então, quer dizer, isso aí é a primeira parte ali das divisões, né? Que é as polaridades. E o equilíbrio, né? Que eu creio que é onde começa mesmo tudo, que é a partir do 3 ali, do equilíbrio. Aí sim, ali já tendo a noção, né, das polaridades, de que o meio ali é que vai fazer funcionar bem, vai fazer funcionar normal e organizado, né? E a partir daí nós vamos em diante, igual falamos aí, né, representando aí né, na ilustração da garrafa, representando representando a parte mais densa, né, o surf, o conteúdo ali dentro, a parte mais especial, que é expansiva, o mercúrio, e a embalagem, né, o formato da garrafa, o rótulo que tem na garrafa, como a integração, aquilo que vai ligar, vai te mostrar, ó, isso aqui que tem dentro da garrafa é interessante, né? E o provar ali da espiritualidade é que vai fazer toda a diferença, porque aí sim nós vamos tomar gosto por aquilo e vamos buscar apreciar cada vez sabores melhores, mais refinados e mais profundos da espiritualidade. Diria assim, mais eterno da espiritualidade. Então, um grande abraço a todos. A gente volta já, né, para esta aula que vamos falar sobre esta reflexão que demos aqui em relação a esta ligação, esta ponte aí entre o físico e o espiritual. Um grande abraço para todos, beijo do seu amigo Leno Rodrigues e boa noite.
Beijo para todos!